Glória a Deus, glória a Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde, como queiram, a nossa live devocional, esse nosso momento de provocação. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esse tempo de provocação, aquilo que nos impulsiona a pensar melhor, a viver cumprindo o propósito para o qual nós fomos gerados no Senhor. Boa noite, graça e paz, Larissa, Maicon, Sabrina, Deus abençoe a vida de vocês que já estão por aqui. E eu queria convidar vocês para nos ajudarem compartilhando esse link, esse ao vivo, com outros irmãos, outras pessoas que você tem aí no Instagram, nas suas redes sociais, para que a gente possa juntos hoje meditar na palavra de Deus. Nós estamos pensando um pouco na semana do Pentecostes, né? Entendendo já desde segunda-feira que Pentecostes não é apenas uma data de celebração, não é uma data no calendário cristão apenas, é sobretudo um cumprimento de Deus, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Então o que Deus fez em Pentecostes, mais do que estabelecer uma comemoração, uma celebração, uma data num calendário religioso, foi verdadeiramente cumprir uma promessa que ele havia feito. Nós falamos segunda-feira que ele fez uma promessa lá em Joel, né? Na antiga aliança ainda, em Joel capítulo 2, dos versos 28 a 29, Deus diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2 ele cumpriu isso. E aí o Pentecostes é sobre a gente discernir o que é ser cheios do Espírito Santo, aceitar o derramamento desse Espírito e não ficar buscando como se esse Espírito não tivesse já sido derramado, isso já não fosse algo da parte de Deus conclusivo, pronto, feito. Então nós não devemos ficar buscando um novo derramamento, nós precisamos nos apropriar desse derramamento e andar de acordo com ele, né? Não falando uma língua estranha, no sentido de que isso nos torne especiais, diferentes, exclusivos, porque nós falamos uma língua especial que dá a ideia de superpoder, não, mas falando a linguagem que todo mundo entende, a linguagem do amor de Deus. Foi isso que aconteceu lá em Pentecostes, e é isso que acontece com todo mundo que se apropria desse Espírito que já está liberado, já foi derramado e está disponível para quem de fato se apropria dele, né? Se enche dele. E hoje nós vamos entender um pouco mais o que é esse batismo com o Espírito Santo, e para isso nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. É um texto simples, eu acredito que para os ávidos leitores da palavra que nós temos aqui nessa live devocional, deve ser um texto já visitado e revisitado muitas vezes, mas eu quero trazer uma perspectiva sobre esse texto, eu quero trazer uma clareza de entendimento sobre esse texto, acerca do quanto esse texto nos ajuda a compreender o que é esse batismo com o Espírito Santo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, se você é cheio daquilo que Deus derramou desde o dia de Pentecostes, se você tem essa convicção de que está imerso nesse Espírito de Deus, você precisa compreender o que isso significa, para que você ande de acordo com isso. Então Paulo, quando chegou aos Éfesos, ele não perguntou se eles queriam receber o Espírito Santo, no sentido assim de que eles não têm que buscar uma coisa que não havia acontecido. Quando Paulo pergunta se eles queriam receber o Espírito Santo, era simplesmente para que eles se apropriassem daquilo que já estava liberado. Ou seja, Paulo estava convidando os Éfesos a ter uma consciência daquilo que já estava derramado sobre eles ao aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, em que momento acontece o batismo com o Espírito Santo? No momento em que eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No momento em que eu reconheço que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Nesse momento, eu fui batizado num Espírito Santo, num espírito de revelação, num espírito de discernimento. E é esse espírito que vai me ensinar todas as coisas. Para isso eu preciso compreender de que espírito eu sou, de que espírito eu estou sendo gerado em nome de Jesus. Amém? E por isso nós estamos lá em Romanos 8, a partir do verso 12, para a gente conseguir mergulhar um pouco mais, ir um pouco mais a fundo nesse conhecimento do Espírito, nessa revelação do Espírito, e compreender de que Espírito nós somos,
no que é que nós fomos então batizados ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Tiago está falando a respeito de uma arena em Tocantins. Ô, Tiago, a gente gostaria muito, viu? Mas por enquanto nós temos a arena digital, vamos orar por isso. Por enquanto nós temos a arena digital e você está convidado a se inscrever aí no link da bio, do Instagram aqui da arena e fazer parte. Todas as quintas-feiras tem uma live lá compartilhada com os irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade, não estão aqui em Brasília, mas podem se reunir, podem servir de todo jeito a partir dessa arena digital. Tem pastoreio, tem aconselhamento por lá, tem possibilidade de ser parte da igreja, mesmo não estando presencialmente no nome de Jesus, viu? Mas que Deus abençoe a sua cidade em Tocantins, que Deus abençoe o Tocantins, em nome de Jesus, e eu creio que em breve o Senhor vai nos dar condições de estarmos numa expansão maior ainda do que aqui em Brasília. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, estamos em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, os versos 12. Se você tiver acesso à Bíblia e quiser ler comigo, o texto da minha versão diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como também espera, porque o que alguém vê como também espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Glória a Deus. A gente está falando sobre Pentecostes, nessa semana, de segunda a sexta, a gente está tentando mergulhar mais fundo e pela graça de Deus a gente está sendo iluminado no entendimento para conseguir discernir de fato o que é ser um crente pentecostal, o que é ser cheio do Espírito Santo, não segundo uma visão religiosa, né, que difere aí os tradicionais dos pentecostais nesse sentido, né? No sentido de que isso tem a ver apenas com estrutura religiosa, não. Mas entender de fato que é ser um crente, um cristão pentecostal, a partir da ideia daquilo que a Bíblia ensina de batismo com o Espírito Santo. E Romanos capítulo 8 é um claro exemplo dessa operação, de como é a vida de alguém batizado, imerso, impulsionado por esse sopro do Espírito, por esse vento do Espírito que aconteceu desde Pentecostes, desde Atos capítulo 2. Então a vida de quem é impulsionado pelo Espírito, Paulo começa dizendo aqui no verso 12, irmãos. Ele não está chamando quem é impulsionado do Espírito de companheiros ministeriais, ele não está chamando de quem é impulsionado pelo Espírito de qualquer outra coisa, dando qualquer outra nomenclatura que não seja uma identificação familiar. Então quem é nascido do Espírito é irmão. Quem é nascido do Espírito, quem é cheio do Espírito é irmão. Quem reconhece que o Espírito de Deus encheu, imergiu a sua consciência, impulsiona as suas atitudes, e agora não é ele mais quem vive, mas o próprio Cristo que vive nele, uma parte do corpo de Cristo se revela através dele, então essa é irmão ou é irmã.
E isso é muito importante a gente compreender, porque se não for assim, a gente vai pensar que nós temos uma natureza apenas carnal. E Paulo está dizendo, irmãos, nós não somos irmãos na carne, nós não somos irmãos no sangue, mas nós somos irmãos. Então se nós somos irmãos, nós não estamos aqui segundo a carne, nós não somos devedores da carne, nós estamos aqui segundo o Espírito. E segundo o Espírito, a gente mortifica as obras da carne, ou seja, tudo aquilo que não me faz ver você no Espírito, tudo aquilo que não me faz enxergar o outro no Espírito, para que pelo Espírito a gente possa viver. Porque se eu não matar as coisas da carne, no sentido de que a partir do Espírito eu vejo todas as coisas, eu não vou conseguir andar no Espírito da revelação. Eu não vou conseguir andar a partir dessa impulsão, dessa combustão que o Espírito que foi derramado desde Atos, capítulo 2, continua operando no mundo, na vida daqueles que são verdadeiramente crentes pentecostais. Então mortificar as obras da carne aqui é para que a gente possa se reconhecer como filhos de Deus. É isso que diz o verso 14 do capítulo 8 de Romanos. Ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então quando é que você reconhece um filho de Deus? Quando você consegue enxergar com os olhos do Espírito quem é aquela pessoa. Quando você consegue enxergar a partir dos olhos do Espírito aquela impulsão, aquela combustão que queima dentro de você, que te faz não perceber as coisas pela carne, mas te faz entender tudo pelo Espírito. Paulo vai dizer o seguinte, a ninguém mais conheceis pela carne. Porque do momento em que eu estou cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, eu estou vendo com os olhos de Deus. E Deus quis, na cruz do Calvário, salvar todo mundo. Todo mundo que cresce, todo mundo que confessasse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus quis salvar. Então agora, nós que temos os olhos da cruz, a lente da graça, as lentes da graça, nós enxergamos a todo mundo no Espírito. E a todo mundo no Espírito, se nós não enxergamos como filhos de Deus, nós enxergamos no potencial de adoção que Deus tem. E aquela pessoa então passa a ser impulsionada através da nossa vida, a se ver como tal, como filho de Deus. A se enxergar como aquele por quem Cristo foi para a cruz do Calvário, para redimir a sua alma e para entregá-la novamente, para devolvê-la novamente ao conselho da sua soberana vontade. Então quem é que são aqueles que são batizados com o Espírito Santo? Não são aqueles que apenas conseguem enxergar as coisas a partir da lógica religiosa, porque às vezes a gente fica pensando então que irmão é só quem faz parte da mesma congregação que eu, da mesma religião que eu. E aí eu só trato aquela pessoa bem, eu só trato aquela pessoa como se trata alguém espiritual, porque ela tem a mesma fé que eu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Cristo Jesus o Senhor, e isso é uma marca de quem é batizado com o Espírito Santo. Não é porque aquela pessoa está na mesma religião ou tem a mesma visão ideológica que você, que ela é seu irmão, que ela é sua irmã. Não é porque aquela pessoa se acha seu irmão ou sua irmã que ela é seu irmão ou sua irmã. Na verdade, aquela pessoa é seu irmão e sua irmã porque você tem a revelação da regeneração espiritual. Você vê tudo com os olhos espirituais e agora ninguém você conhece segundo a carne. Então o que torna alguém o meu irmão? O que torna alguém a minha irmã? Não é a religião para a qual ela se converte, a denominação para a qual ela se converte ou a comunidade a qual ela frequenta. Sou eu que agora não conheço a ninguém segundo a carne porque fui imerso, batizado numa vida espiritual. Estou impulsionado por um vento do Espírito. Estou aqui queimando as coisas do Espírito que começo a reconhecer os meus irmãos. Que começo a reconhecer em homens e mulheres o Espírito da vocação. O Espírito que os vocaciona para um chamado, para uma vida com Deus. E agora, conhecendo esses homens, conhecendo essas mulheres, segundo o Espírito, eu não os trato mais conforme aquilo que talvez eles fazem ou deixam de fazer. Eu os trato como Deus me tratou na cruz, que quando eu ainda era pecador e não tinha condições de ser achado diante de Deus, em misericórdia, o Senhor Jesus me salvou dos meus pecados e me colocou diante de Deus como santo, puro e irrepreensível, me apresentando como filho por adoção, até que o meu espírito começasse a reconhecer em Deus não apenas uma divindade, mas a sua paternidade, clamando Abba Pai, Paizinho, meu Pai. E agora eu faço a mesma coisa com as outras pessoas. Eu enxergo ela pelas lentes da graça e não por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Então você reconhece alguém batizado no Espírito porque ela
ela reconhece os filhos de Deus, não porque eles são da mesma igreja, da mesma religião, da mesma ideologia, mas porque essa pessoa agora vê com olhos espirituais e ninguém mais conhece sobre a carne. Se vive na carne, não vai conseguir enxergar as coisas do Espírito, mas se mortificares a carne, então você vai conseguir clamar, você vai conseguir entender o clamor do Espírito que foi derramado sobre nós, no qual nós somos batizados, e esse Espírito diz: Abba, Pai, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus não é só a sua divindade, Deus é sobretudo a sua paternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque não recebesses espírito de escravidão, verso 15, para outra vez estardes em temor, mas recebesses espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos o espírito de adoção pelo qual nós clamamos. Clamamos sobre, inclusive, a vida dos outros. Clamamos para que essa paternidade seja revelada. E o nosso clamor não é uma espécie de oração, o nosso clamor é uma espécie de entrega, de intercessão. Nós nos colocamos entre aquela pessoa que não se reconhece ainda como filho de Deus, que não se reconhece ainda como espiritual, e o próprio Deus, no sentido de que através de nós, quem vê o Filho, veja o Pai. Quando os nossos irmãos, que não sabem que são nossos irmãos, porque não se reconhecem como irmãos, porque não nos veem como irmãos, olharem para nós, eles não conheçam apenas nós, mas através da nossa vida espiritual, batizada no Espírito da revelação, impulsionadas, dirigidas, combustadas pelo fogo do Espírito, as pessoas que vão ver a nós consigam enxergar sobretudo o nosso Pai, porque quem vê o Filho vê o Pai. E uma vez vendo em nós o Pai, que também é o Pai delas, é o Pai nosso, elas possam então ser alcançadas por esse clamor a partir da nossa intercessão, a partir desse lugar que nós nos colocamos de ser ponte, de ser caminho, para que Cristo seja revelado através de nós. Essas são as pessoas batizadas com o Espírito Santo. Porque é através delas que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, com o espírito de qualquer outra pessoa. Então é uma relação espiritual, não é uma relação da carne. E essa relação espiritual é para gerar um testemunho, não é para gerar uma doutrinação. Porque às vezes a gente está tão preso a essa ideia de que nós temos que doutrinar as pessoas, que a gente não permite que o Espírito comunique. A gente prefere que uma teologia comunique, a gente prefere que uma regra comunique, a gente prefere que um pastor, no seu sentido mais institucional, eclesiástico, comunique, mas não permite que haja entre nós um relacionamento de irmãos, um relacionamento comum, um relacionamento diário, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, para que em vivendo as coisas que são comuns de uma relação familiar entre irmãos, haja entre nós um testemunho que testifique quem nós somos. Então, crentes cheios do Espírito Santo não estão preocupados em doutrinar alguém, estão preocupados em edificar alguém através de um testemunho. Estão preocupados em testificar através de uma relação de espírito, através de uma relação intensa, através de uma relação de reconhecimento, que nós somos gerados do mesmo útero espiritual, e que não é porque alguém não se reconhece que aquela pessoa não é. Na verdade ela é, porque eu estou nesse lugar de intercessão clamando, estou num lugar de intercessão me relacionando, sou alguém entre ela e Deus que está disposto a revelar no espírito dela, numa comunhão íntima do ser, quem ela é. E ela não é porque ela se acha, ela não é porque eu acho que ela é porque verdadeiramente Cristo a tornou, porque o mesmo favor que me conquistou no meu mais profundo pecado, conquista o coração daquela pessoa no seu mais intenso afastamento de Deus, para que ela possa se ver como verdadeiramente liberta, para que ela possa se colocar na condição de herdeiro, de herdeira de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. E aí, quando isso acontece, as aflições do tempo presente, é o que Paulo fala no verso 18, não se podem comparar com a glória do testemunho do reconhecimento. Então, quando é que você sabe que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Quando aquilo que ela está enfrentando não se compara com aquilo que ela está esperando. Eu vou dizer de novo. Quando é que você reconhece um crente que foi batizado com o Espírito Santo? Quando ele fala em línguas? Não. Quando ele sai por aí rodando, sapateando e profetizando? Não. Você conhece um crente batizado com o Espírito Santo quando ele sabe que aquilo que ele está enfrentando não se compara com aquilo que ele está esperando.
Então não é só alguém que reconhece o outro como o seu irmão, porque percebe tudo agora a partir de olhar espiritual, de um olhar espiritual, porque foi batizado, imerso, combustado nesse espírito. Não. Não é só isso. Para além disso tudo, ele também agora consegue enfrentar por causa do que ele está esperando. E aquilo que ele está enfrentando não se compara com o que ele está esperando. Então como é que ele enfrenta? Ele enfrenta com convicção. Porque essa espera não é uma espera de expectativa. Essa espera é uma espera de convicção. Às vezes a gente está confundindo esperança com expectativa. No sentido de que a gente imagina que Deus vai fazer alguma coisa que não fez para nos deixar assim mais felizes, para nos deixar assim mais alegres. Como que se o Espírito que nos batizou, o Espírito no qual nós somos batizados, não nos desse a plenitude da alegria através do seu fruto. Lembra disso? Um dos frutos do Espírito é alegria. Então Deus não está trabalhando para nos deixar mais alegres. Não, o que Deus está manifestando através do seu Espírito é uma convicção de que aquilo que nós estamos enfrentando não se compara à nossa esperança, aquilo que nós estamos esperançando enquanto estamos vivendo. E o que nós estamos esperançando? Não é uma expectativa de que as coisas vão melhorar. É uma convicção de que aquilo que nos está preparado para além daquilo que podemos viver nessa realidade é maior, tem um peso de glória e não é terrena, é eterna. Não vai se findar, não vai se corromper, não vai se desgastar, vai ser eterna, vai ser para que a gente desfrute daquela vida que o Senhor tem preparado para a gente no Espírito. E é a partir dessa certeza, dessa esperança e não dessa expectativa, que agora a gente vai enfrentar todas as coisas para suprir a expectação, a ardente expectativa da criatura. A gente só pode ser respostas para algumas expectativas no mundo quando a gente tem certeza da esperança da nossa salvação. Então, qual é o crente batizado com o Espírito Santo? Qual é o crente cheio do Espírito Santo? Aquele que não está debaixo de expectativa, mas está debaixo de esperança. Para quê? Para não ser alguém que fica esperando alguma coisa boa nessa realidade, mas tem a convicção daquilo que está preparado na eternidade. Então ele não está esperando nada bom dessa realidade. Contudo, apesar disso, ele se torna a própria materialização da bondade nessa realidade. Então ele não está numa expectativa, porque ele está numa esperança, mas ele é a própria solução, a própria resolução das expectativas daqueles que ainda não alcançaram a convicção da sua vocação, a convicção da eternidade que Deus preparou para cada um que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mais ou menos isso significa o seguinte: o crente sabe que o que ele espera não é que o mundo melhore, mas é que Cristo venha buscar a sua igreja e leve para a glória consigo. Mas enquanto ele está nessa realidade de mundo, nessa realidade palpável, ele se torna alguém que restaura todas as coisas. Então ele restaura as relações, então ele restaura a alegria no coração das pessoas, tornando-se alguém agradável nas relações. Então ele restaura o meio ambiente onde ele está, cuidando inclusive do ecossistema, do meio ambiente, do planeta. Então ele restaura, por exemplo, a política, sendo um ser consciente das suas responsabilidades como cidadão para exercer o seu papel de forma coerente com aquilo que se espera de um homem e de uma mulher de Deus. Então ele administra a sua família de forma a fazer com que a sua família encontre nele uma satisfação da expectativa do que seja as relações familiares. Ele não está preso a uma ideia de expectativa porque ele já tem a convicção da sua salvação. Embora nada melhore aqui, ele sabe que ele não foi destinado para essa realidade material, ele está indo para uma realidade espiritual, mas enquanto ele está nessa realidade espiritual, ele se torna a satisfação da expectativa de quem não tem a convicção daquilo que está preparado na eternidade quando se confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, só alguém que tem uma esperança e não está preso a uma expectativa pode ser resposta à expectativa de quem não tem uma esperança, que é uma certeza de salvação. É por isso que ficar perto de gente que está convicto de quem é no Senhor, de que é filho, e que em sendo filho vai voltar para a casa do Pai, é tão bom. É por isso que gente desesperada, quando encontra quem está convicto, vê naquele que está convicto a partir da esperança da sua vocação, vê naquela pessoa uma espécie assim de oportunidade para suprir a expectativa do seu coração. Então a expectativa é um nível de quem não conseguiu alcançar a esperança.
Mas quem conseguiu alcançar a esperança está liberto das expectativas. Enquanto as expectativas suprem um momento, a esperança nos comunica a convicção do que é eterno. E o Senhor está convidando pessoas nesse mundo não para ficarem se apropriando do que é bom, como se o chamado cristão, o batismo com o Espírito Santo que nós recebemos, fosse para que a gente se tornasse melhor do que os outros e desfrutasse mais do que os outros. Não! O propósito de sermos imersos nesse Espírito, sermos batizados nesse Espírito, é exatamente para que nós sejamos a frutificação do mundo. Quem frutifica, frutifica para alguém desfrutar. Então quem frutifica tem a convicção de quem é e do que veio fazer, do seu propósito, e não está lá na expectativa de um fruto para desfrutar aquilo que alguém pode dar, não tendo certeza daquilo que é. Paulo não está tratando aqui com os crentes cheios do Espírito Santo expectativa. Paulo está tratando aqui com os crentes cheios do Espírito Santo convicção. E quem é convicto, quem tem esperança, pode suprir expectativa. Escute em nome de Jesus. Se você está andando com Cristo e achando que ser cheio do Espírito Santo é pular no poder, falar a língua que ninguém entende, e essas coisas que nós tornamos religiosas nas estruturas de fé, de comunidade de fé por aí afora, eu quero que você transforme a sua mentalidade entendendo que ser cheio do Espírito Santo não é uma esperança no sentido de expectativa para que você desfrute de algo melhor porque você tem um poder pentecostal de Deus. Não. Esperança nesse sentido não é esperança de expectativa. Esperança nesse sentido que Paulo está tratando aqui é de alguém que está tão convicto do seu propósito que está disposto a frutificar em qualquer realidade para não viver debaixo de expectativa, mas para viver no nível da convicção, e em vivendo no nível da convicção, não está esperando ser satisfeito, mas está disposto a satisfazer todo mundo, porque se tornou agora uma fonte de águas vivas a jorrar. O que sai dele sempre sai para saciar sede, o que sai dele sempre sai para abençoar pessoas. Ele não é alguém que está correndo atrás de bênção, mas ele é alguém tão abençoado que as bênçãos correm atrás dele, e ele tem para repartir com muitas pessoas. Então ele não é alguém que desfruta porque ele tem convicção de qual é o seu propósito, ele é alguém que frutifica. Aí nós estamos falando de alguém cheio do Espírito Santo. Quando você observar num ambiente pessoas que estão cheias de uma convicção, ao ponto de que ao redor delas se reúne gente com todo tipo de problema, com todo tipo de angústia, com todo tipo de sofrimento, e essas pessoas conseguem ministrar o coração dos que sofrem, conseguem ministrar o espírito dos que sofrem, essa pessoa não é alguém que está desfrutando, é alguém que está frutificando. Essa pessoa não é alguém de expectativa, é alguém de esperança. E por ser alguém de esperança, é alguém que consegue ministrar quem é de expectativa. Então a criação aguarda com expectação, com expectativa, quem? Os filhos de Deus, aqueles que têm esperança de voltarem para casa de onde saíram, numa viagem de tempo humano para transformação do entendimento e para maturidade do seu espírito, para voltarem para Deus e governarem com Cristo nos lugares celestiais. Os filhos de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Isso é uma pessoa cheia de Espírito Santo, isso é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, é uma pessoa de esperança, não de expectativa. É uma pessoa que vive para frutificar e não para desfrutar. E o seu prazer nela está o prazer dessa pessoa cheia do Espírito Santo está exatamente em frutificar, em cumprir o propósito da sua existência. Veja, às vezes a gente pensa que o simples fato de aceitar Jesus e ter a salvação é suficiente. Deixa eu te dizer o que é pecado contra o Espírito Santo. Então deixa eu te dizer o que é pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é exatamente em ter sido cheio do Espírito Santo de Deus. Pensar que a partir de agora, o Espírito Santo foi derramado sobre mim, sobre você, para que a gente se sinta assim satisfeito, desfrute e não frutifique. Pecado contra o Espírito Santo é negar o propósito da nossa salvação. O propósito da nossa salvação não é para que a gente se sinta assim inculpáveis. Claro que não há culpa, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aí está resolvido para a gente.
Mas o propósito da nossa salvação é exatamente a partir do fato de que fomos salvos e regenerados como filhos de Deus. Andamos agora cheios do Espírito Santo, impulsionados pelo vento do Espírito Santo, cumprindo o nosso propósito. E qual é o cumprimento do nosso propósito? Frutificar. Essa é a ordem que Deus dá desde o princípio. Frutificai e multiplicai. A gente, durante muito tempo, enquanto igreja, entendeu esse frutificar como algo assim de reprodução sexual, apenas. Mas esse frutificar não está no campo biológico. Esse refrutificar está no campo de propósito. Porque assim como o primeiro Adão não foi frutificado no sentido sexual, o segundo, o último Adão, também não foi frutificado no campo da sexualidade. Mas foi frutificado no campo do propósito. Isso deixa claro uma coisa: Deus não precisa de biologia para cumprir propósito. Deus não precisa da sexualidade A ou B, uma coisa padronizada para cumprir propósito. Essas coisas nunca limitaram a Deus. E Deus nunca precisou começar a partir delas. Então Deus não estava falando sobre isso. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de cumprir propósito, e aí frutificar e multiplicar tem esse sentido espiritual, de entender para que eu fui gerado, de entender por que eu fui regenerado agora como filho de Deus, e a partir disso viver para cumprir essa realidade de frutificar a partir da ciência, da consciência, do propósito que eu carrego. E qual é o propósito que eu carrego? Fazer com que aquilo que está preso em vaidade, que ficou sujeito à vaidade, não por sua própria vontade, mas por uma outra vontade que opera no mundo, agora conheça a liberdade que Cristo nos libertou. E para isso eu vou enfrentar uma série de coisas. Então eu não posso ficar preso na ideia de que a minha salvação é suficiente e que tudo que Deus queria era apenas me salvar para que eu desfrutasse. Eu preciso entender que a minha salvação, ela é suficiente do ponto que Deus me salvou para que eu frutifique e agora eu estenda essa salvação para a vida de outras pessoas. Veja isso, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam satisfeitos com a salvação. Contudo, eles não tinham entrado na terra prometida. Eles haviam sido salvos, mas a salvação era para cumprimento de um propósito, tirá-los do Egito e levá-los a uma terra prometida. A salvação não era apenas para tirá-los do Egito, a salvação era para tirá-los do Egito e levá-los a uma terra prometida. Então, de tanto estar satisfeito com o fato de sair do Egito, ter sido salvo num primeiro estágio da salvação, eles agora começaram a murmurar do deserto e não se permitiram viver a liberdade que Cristo tinha como parte da salvação que operou quando arrancou eles do Egito. Então, no deserto, eles morreram com mentalidade de escravo, apesar de terem sido libertados do cativeiro do Egito. Então, tem gente achando que só tem que desfrutar a partir do momento que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não, a partir do momento que você é salvo, regenerado como Filho de Deus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a grande característica, a grande marca de quem está imergido no Espírito Santo é que, para além de ser liberto do Egito, ele está caminhando rumo a Canaã. E ele está levando todo mundo com ele. Ele está mostrando que existe uma promessa que vai ser cumprida e quem perseverar até o fim será salvo. Salvo nesse sentido de alcançar a promessa, de entrar nessa eternidade que Cristo nos abriu o caminho. Então não é apenas agora se dizer parte de um grupo religioso, não é apenas agora mudar o rito da homilia de culto, como se isso fosse salvação. Agora a gente acertou no culto, então a gente tem a salvação. Não, salvação tem um estágio maior, é de glória em glória. Eu estou caminhando para um lugar da promessa, para viver em plenitude o cumprimento da sua promessa. Enquanto eu vou pelo caminho, eu vou conduzido pelo Espírito Santo, libertando, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então essa é a nossa vocação. Imagine você se Jesus tivesse parado antes da cruz e não tivesse se disposto a enfrentar aquilo que era talvez a maior dificuldade da sua vida terrena humana. Imagine se para Deus, para Jesus, melhor dizendo, fosse suficiente pensar que ele era um varão perfeito na plenitude de um espírito e não precisasse agora, porque estava cheio desse Espírito, batizado por Espírito, imerso nesse Espírito, enfrentar a cruz, enfrentar as dificuldades que estavam diante dele para cumprir o propósito da sua existência.
Então é exatamente porque Jesus é pleno de Espírito, porque Jesus é cheio do Espírito Santo, que ele está olhando para o seu propósito, que ele está olhando para aquilo que ele precisa frutificar, e diante dele está uma cruz, e ele não está fugindo, ainda que tenha sido tentado em fugir, dizendo, passa de mim esse cálice, ele não fugiu, porque ele foi salvo, ele foi gerado para cumprir aquele propósito, ele foi enviado para cumprir aquele propósito, ele é agora um filho de Deus, na estatura de varão perfeito, não para se sentir melhor do que os outros e mais beneficiado do que alguém, mas é exatamente para que ele possa encarar os desafios que estão à sua frente, não necessariamente desfrutando de alguma coisa, mas frutificando em tudo, para que em tudo ele seja visto como filho de Deus, para que em tudo como filho de Deus ele opere a liberdade que ele veio operar no mundo, porque ele no seu espírito regenerado, porque ele no seu espírito batizado era livre de tudo aquilo que podia prender o homem. Em nome de Cristo Jesus, a gente precisa entender isso. Porque a gente está muito nos privilégios da ideia de que fomos salvos e não na convocação da nossa vocação para enfrentar aquilo pelo qual nós fomos salvos. A gente precisa entender isso. Aquilo para qual nós fomos salvos. Nós fomos salvos para enfrentar, não para fugir. E um crente cheio do Espírito Santo é um crente que enfrenta. Enfrenta a cruz, enfrenta as dificuldades, e quem está no caminho dele, ele não vai condenando, distribuindo culpa, não, ele é cheio do Espírito Santo, porque quem está no caminho dele, ele vai agregando, ele vai salvando, ele vai revelando, ele vai conduzindo junto pelo mesmo vento que o impulsiona para aquele propósito de Deus, a fim de que todo mundo chegue nesse lugar de glória, nesse lugar onde eles encontrem a esperança da sua vocação. Então, ser cheio do Espírito Santo é sobre as riquezas da nossa vocação e não sobre os privilégios da nossa salvação. O Senhor deseja fazer de você alguém que vai reconhecer nos outros a paternidade e por isso vai chamar de irmão quem não é da mesma comunidade que você faz parte. Porque isso não tem a ver com divindade. Reconhecer o irmão não tem a ver com a divindade que ele adora, tem a ver com a paternidade que está sobre você. E que te dá olhares espirituais, natureza espiritual, para tudo discernir no espírito. Então você reconhece qualquer irmão, qualquer irmã no seu espírito, porque agora você tem uma paternidade, não apenas uma divindade. Ser cheio do Espírito Santo é ser essa pessoa que não está para viver suprindo expectativas suas, mas para viver na esperança daquilo que Cristo operou na cruz do Calvário. E caminhar convicto disso pela vida, a ponto de que, apesar dele não suprir as suas expectativas, ele é a resposta à expectativa de gente que não conhece a esperança que ele tem. Ser cheio do Espírito Santo é ser essa gente que não foge daquelas dificuldades, porque a salvação é a porta de entrada, não é a conclusão de tudo que Deus tinha para fazer. Então agora, porque eu sou salvo, eu não estou no privilégio da minha salvação, mas eu estou na riqueza da minha vocação. E qual é a riqueza da minha vocação? Encarar todas as coisas, e quem estiver comigo pelo caminho, impulsionar essas pessoas de tal forma, da mesma forma que o Espírito Santo impulsiona, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, segundo a justa operação. É isso que Paulo diz. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé, segundo a sua justa operação. Por isso nós somos chamados para ser parte de um corpo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser verdadeiramente pentecostal. O Senhor nos convida para isso. E eu queria te convidar para que a gente pudesse orar por isso agora, para que esse espírito de clareza, que já foi derramada desde Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, encontre lugar no nosso entendimento, na nossa mentalidade, para que a gente viva de acordo com essa realidade de Pentecostes. E não com aquelas coisas que nós criamos e que não tem problema nenhum, cada um expressa o seu culto, a sua adoração, as emoções do seu culto, da forma como quiser, da forma como a ordem e a decência aceita naquele ambiente de culto, de celebração. Não tem problema, eu não estou criticando isso. Eu sou pentecostal nesse sentido aí também, eu nasci num berço assim, mas o que eu entendo por Pentecostes na Bíblia não é essa homilia religiosa de um movimento que se autodenomina pentecostal, quando o que pentecostal na Bíblia significa está para muito além disso. Tem um sentido mais profundo. Ser batizado com o Espírito Santo tem um sentido mais intenso. E entender o que é isso em Atos capítulo 2, o que é esse cumprimento em Atos capítulo 2, é o nosso desafio para viver Pentecostes. Para não fazer Pentecostes ser uma data de celebração,
uma data de calendário cristão, mas para fazer o Pentecostes, como diz Atos capítulo 2, ser verdadeiramente um propósito cumprido de Deus através de nós, que conhecemos o seu Espírito, entendemos pelos olhos do Espírito, vemos pelos olhos do Espírito, pensamos com a mente espiritual e estamos sendo dirigidos pelo Espírito para que nós possamos testificar quem Cristo é e por que o seu Espírito foi derramado sobre nós, a sua igreja. Então que a gente possa ser esse tipo de crente, que não vive pensando apenas nas celebrações e nas datas, mas que viva pensando no cumprimento daquilo que o Senhor prometeu e precisa ser materializado através de nós. Vamos orar por isso? Ore para que você seja essa pessoa que vai suprir as expectativas, mas para que você não viva debaixo de expectativa, que você viva debaixo de esperança. Ore para que você seja essa pessoa que vai enxergar o Filho de Deus porque você tem convicção do Pai, não porque alguém se apresenta como seu irmão ou professa a mesma fé que você. Ore por isso, ore para que você seja essa pessoa que enfrenta, porque você está cheio do Espírito Santo, você não está preso na ideia de que a salvação é tudo que tinha para você na fé de Cristo. Não, ela é o início de tudo aquilo que Cristo ainda vai operar a partir da sua vida como salvo, regenerado. Então você vai enfrentando todas as adversidades, você vai enfrentando a cruz inclusive, mas vai sabendo que Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é aquele que habita em você, e se for preciso, vai levantar você ao terceiro dia, vai levantar aquilo que foi morto, aquilo que foi sacrificado, aquilo que foi entregue diante do Senhor, vai levantar para glorificar o seu nome e para que você dê testemunho de quem você é. Você é alguém batizado com o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar por isso em nome de Jesus. Ore comigo aí, se você puder, feche seus olhos, clame mesmo, assim, clame o Espírito Santo para que ele discirna a sua mente, para que você comece a enxergar com olhos espirituais. A ninguém conhece segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora a gente já foi batizado, cheios desse Espírito Santo, que a gente seja a expectativa cumprida, suprida de outras pessoas, não porque a gente vive de expectativa, mas porque a gente tem certeza da nossa vocação, a gente está na esperança da nossa vocação. Que você seja essa pessoa de tão cheia, que de tão cheia que você está, você enfrente qualquer coisa, inclusive a cruz, sabendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é aquele do qual nós fomos cheios, que habita em nós corporalmente para toda a plenitude da glória, como disse o apóstolo Paulo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos agora. Eu oro com irmãos e com irmãs, ó Pai, que não são irmãos e irmãs porque professam a mesma fé que eu, mas que são porque a partir daquilo que o Senhor me deu como lentes espirituais da graça, eu os posso ver, Senhor, como aqueles que têm potencial de serem teus filhos por adoção, se forem regenerados por Cristo Jesus o Senhor. Então eu me comprometo, Senhor, em falar do teu amor e da tua misericórdia, não para que eles mudem de religião, mas para que eles se vejam com olhos espirituais e se reconheçam como filhos de Deus, porque é isso que o teu batismo faz. O teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu oro por gente, Senhor, que não vai evangelizar porque quer que alguém se converta para a sua religião, mas eu oro por gente, Senhor, que vai evangelizar na certeza, na esperança convicta, Senhor, de que aqueles a quem ele vai alcançar já são seus filhos, porque a cruz de Cristo dá acesso a todo mundo sem acepção de pessoas. Eu oro por gente, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que precisa viver essa ressignificação da salvação e enfrentar, Senhor, aquilo que é cruz diante dele, aquilo que é dificuldade diante dela, entendendo que ela foi chamada para esse enfrentamento e que o Espírito que a batizou, que a impulsionou, não é um espírito de covardia, não é um espírito de prisão, mas é um espírito de liberdade. E enquanto ela avança, Senhor, como um soldado que avança no campo de batalha, ela não vai desprotegida, mas ela vai coberta pelo teu Espírito Santo, que reveste o ser humano. Sim, Senhor, enquanto ela não vai apenas para vencer uma luta contra o inimigo, mas ela vai para proteger os seus irmãos, ela vai, Senhor, para vencer a batalha com a sua família, com aqueles que o Senhor colocou do lado, sabendo qual é a sua função nesse exército, proteger a todos que estão ao seu redor, porque ele tem a esperança da vocação. Senhor, eu oro no nome de Jesus Cristo,
para que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a ser resposta do clamor, nos ajude a ser resposta de oração e nos traga clareza, discernimento que a salvação não é o fim das coisas, é o início delas, para que a gente viva, Senhor, apresentando o Pai, e assim quem vê um filho, nós somos seus filhos, porque é isso que esse Espírito testifica, é nesse batismo que nós fomos imersos, e que quando o mundo nos vê como teus filhos, Senhor, o Senhor seja conhecido não como divindade, mas como a paternidade revelada, e a paternidade que ama, incondicionalmente ama, acolhe, a paternidade que se revela através de nós. Oramos para que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, levante a gente, Senhor, com a autoridade espiritual, que esses dias, Senhor, tem expectativa de viver, para que a gente possa ordenar as coisas criadas, e para que através daquela palavra impulsionada pelo Teu Espírito, através da nossa boca, nós possamos ver, Senhor, o Teu fogo queimar e consumir aquilo que não provém de Ti, até que fique apenas o que foi criado segundo a Tua vontade, cumprindo o propósito da Sua criação, para a glória do Teu nome. Enche-nos, Pai, dessa convicção, nos permita apropriar desse Espírito que foi derramado, para que a gente viva o Pentecoste desses dias, o derramamento do Teu Espírito que já aconteceu, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, que você seja essa pessoa, porque em esperança fomos salvos, em esperança fomos salvos, em esperança nós fomos salvos. Você não foi chamado para expectativa, você foi chamado para esperança. Expectativa é uma probabilidade do que pode acontecer. Esperança é uma convicção do que está certo, acontecerá. Então você não precisa ficar nesse nível de quem está imaginando o que Deus vai fazer. Você que está batizado com o Espírito Santo pode descansar na certeza de que está consumado, que tiver que ser feito, e você não puder fazer, o Espírito Santo vai fazer sim, vai confirmar sim, e você vai dar testemunho, porque o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, você pode compartilhar com mais alguém, abençoar a vida de outras pessoas, e amanhã, 18 horas, eu te espero aqui de novo, para a gente fazer esse nosso tempo de devocional, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fica na paz, Deus abençoe.